Então, agora temos que tentar abordar um pouco os textos mal interpretados no Espírito de Profecia, no que a irmã White escreveu. Vamos ver se nós conseguimos realmente entender o que é que ela está a dizer, pois nós acabamos de ver pelas evidências dos escritos dela que ela não mudou a sua teologia, ela continuava a ser anti-trindade, depois da suposta mudança em 1898. Então vamos tentar entender o porquê que ela faz estas afirmações e o que é que ela realmente quer dizer com isto. E temos aqui regras para interpretar o Espírito de Profecia. Diz: os próprios testemunhos serão a chave, que explicará as mensagens dadas. Como o texto escriturístico é explicado por texto escriturístico, então o que ela está aqui a dizer é que, tal como na Bíblia nós vemos um pouco aqui, um pouco ali, com os testemunhos é a mesma coisa. Depois diz: seus olhos foram cegados, e elas apresentam as imagens e as interpretações que Satanás elaborou para elas. E será dado um sentido inteiramente errôneo às palavras preferidas pela irmã White. Então, isto é o que se passa hoje em dia. O que a irmã White escreveu é dado uma viragem, uma ideia errada do que ela queria dar. O que ela queria dizer é completamente deturpado. E diz: quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Realmente, é isto que temos que fazer. Nós temos que ver, no caso do Desejo das Nações, que é o livro que eles afirmam que mudou o rumo da Igreja, nós temos que ver que é um livro muito grande, o qual tu tens que pôr uma venda nos olhos para dezenas de passagens que são anti-trindade e pegar em uma ou em duas e dizer que com esse livro ela mudou o rumo. Não será mais provável que as pessoas estejam a entender mal o que ela quer dizer? Pois todo o livro, à parte dessas duas, talvez, afirmações dela, falam contra a Trindade. É um pouco estranho tirarmos um livro enorme e tirar duas ou três passagens e construir uma doutrina a partir daí. E mais grave ainda é ir completamente contra a Bíblia, pois a Bíblia não fala de nenhuma Trindade. Nós sabemos que a Bíblia é impossível ser provada na Trindade. De facto, o contrário é verdadeiro. Nós podemos provar que existe um só Deus verdadeiro e esse Deus, o qual é a fonte de tudo, tem um Filho bendito, que é Jesus Cristo, o qual foi gerado do Pai antes de vir à Terra. E isso é fácil de provar na Bíblia. Então, vamos aqui ver esta passagem que é um pouco controvérsia, tem um pouco de controvérsia sempre acerca da terceira pessoa da divindade. Isto está em Desejar Todas as Nações, página 475, parágrafo 2. E diz: o Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estiver fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Então agora vem a passagem citada por todos os adventistas que defendem a Trindade. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com a energia modificada, mas na plenitude do divino poder. E normalmente é só isto que lemos. As pessoas só apresentam este pouco aqui. Eles não leem o resto. Realmente, duas linhas abaixo, ela explica claramente quem é que é esta terceira pessoa, mas infelizmente as pessoas estão cegas e elas pegam nisto, ouviram alguém a falar, alguém fez cópia, pasta e simplesmente pegam naquilo, nem vão ao livro e não tentam ver o contexto, o que é que se está a passar, o que é que ela está a dizer. Mas o que ela continua a dizer é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Aqui ela explica claramente quem é a terceira pessoa da divindade.
Pois ela diz que Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer. Se nós repararmos aqui em cima, ela começa a dizer que ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, ok? 3 linhas abaixo ela diz, Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer. Então, ela explica claramente quem é que é a terceira pessoa da divindade. É o Espírito de Cristo. Pois ela fala que ambos foram dados para vencer o pecado. Quer dizer, ela diz em cima, ao pecado só se poderia resistir e vencer através da terceira pessoa da divindade. Mas depois ela em baixo diz, Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer. Então, se ela diz só a terceira pessoa da divindade e depois apresenta outro, supostamente outro, porque as pessoas não aceitam que é o Espírito de Cristo, a dizer que vence, então já não era só, ela não diria só se poderia resistir e vencer através da terceira pessoa da divindade, mas depois apresentaria logo 3 linhas abaixo, que era o Espírito de Jesus Cristo, o qual também vence o pecado. Então ela explica-se aí claramente, mas podemos fazer uma comparação, por exemplo, deste texto, diz, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o representante dele. Aqui está a divina agência que traz convicção aos corações. E depois nós vemos que em Já Todas as Nações diz, a terceira pessoa da divindade, Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Então, nós estamos a ver que ela diz as mesmas coisas antes de Já Todas as Nações. Ela diz isto, e ela diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Mas ali ela diz que a terceira pessoa, que é o Espírito de Cristo, que era enviada como um poder divino para vencer toda a tendência, ela em cima, na primeira passagem, também diz, aqui está a divina agência, ela em baixo diz o divino poder. Então nós vemos que ela só está a usar umas palavras diferentes. Ela está a dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Ela usa lá em cima de Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, e em baixo ela diz que é a terceira pessoa da divindade. Cristo deu o seu Espírito. Então, de facto, o que podemos concluir é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e o Espírito de Cristo, o seu Espírito, é o Espírito Santo, e a divina agência também tinha sido usada antes, que é o poder divino. Então, ela não está a dizer nada diferente do que ela tinha dito antes. E ela simplesmente explica-se um pouco mais abaixo, que a terceira pessoa da divindade é o Espírito de Cristo. Mas, continuando Já Todas as Nações, ela diz assim, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Ok? Então ela está aqui a dizer que só se pode vencer por esta terceira pessoa da divindade. E depois ela diz, não há poder em você além de Cristo, mas é seu privilégio ter Cristo permanecendo em seu coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em você quando você coopera com os seus esforços. Então, quantas pessoas é que podem vencer o pecado? Porque ela diz em Já Todas as Nações que ao pecado só se poderia vencer por esta terceira pessoa. Mas depois ela também diz que Cristo, permanecendo no coração, Ele pode vencer o pecado em nós. Cristo, no coração, Ele pode vencer o pecado em nós. Então, quem é a terceira pessoa que ela está a dizer? Ela diz claramente que a terceira pessoa é Cristo. E somente Cristo pode vencer o pecado em nosso coração, pois somente Ele foi um homem. Somente Ele já batalhou esta guerra e já a venceu. Então, Ele vindo viver em nós, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos socorrer, como diz a Bíblia. Mas se for outra pessoa, o qual nunca foi um homem, não nos pode ajudar em nada. Então, ela explica-se ela mesma. Temos que ir a outros textos dela, ver quem é que ela diz que habita no coração e quem é que vence o pecado em nós. E vemos que aqui também diz, este Consolador é o Espírito Santo, é a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com o seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. 1904. Então, se nós não ficarmos só fixados e pormos a nossa tenda
pormos tudo o que temos só num verso e formos a outros lados da irmã White e ver quem é que ela explica que também tira o pecado, porque se nós vamos acreditar que ela diz ali, e eu acredito, e é a verdade, que só através de Jesus Cristo se pode vencer o pecado, e ela chama a Jesus Cristo da terceira pessoa da divindade, quando ela diz ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, o qual é Cristo. Nós temos que ir a outros textos, a outras passagens dela, a ver quem é que ela diz que também pode vencer o pecado. Se ela diz que é só uma pessoa, se eu digo assim, só através disto é que se pode fazer isto, é porque não existe outra saída, é só uma via. Mas depois vemos que ela, depois e antes, ela diz quem é que ela diz que é esse só, essa terceira pessoa da divindade. E vemos que aqui, em 1904, na Review and Herald, ela diz claramente que é o Espírito de Cristo envia uma influência reconciliadora uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. Então, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é a terceira pessoa da divindade e é, de facto, a única pessoa em todo o universo o qual nos pode ajudar. Então, aqui vemos que só uma pessoa em todo o universo, em toda a criação, nos pode ajudar a vencer o pecado. E diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Em Hebreus 2,17, temos a ver aqui uma passagem bíblica que mostra que só mesmo Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele foi tentado, Ele padeceu e Ele pode nos socorrer. Mais ninguém. Não existe mais ninguém. Vamos ver declarações no Desejar de Todas as Nações que provam quem é a terceira pessoa da divindade, se ainda estão com dúvidas. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai, e por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço. Uma onda de amor à grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador. Então, ela aqui, no Desejar de Todas as Nações, no livro que dizem que mudou, ela aqui é completamente anti-trindade, porque ela diz aqui que a grande fonte de tudo é o Pai, e diz que é o grande doador, e diz que através do Filho flui para todos a vida do Pai. A vida do Pai não é mais nada nem menos nada do que o Espírito Santo. E ela aqui está a dizer realmente que o Espírito Santo também é o Pai, que é o Consolador. Então diz depois: enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra, ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Quando delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença permanece ainda em sua Igreja. Já todas as nações. Então, quem é que está aqui conosco? A sua vitalizante presença permanece ainda em sua Igreja. Ela diz que, enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja aqui na Terra. Cristo, por meio de seu Espírito, Ele continua a estar aqui na Terra. E diz que sua vitalizante presença permanece ainda em sua Igreja. Esta é a terceira pessoa da divindade. Ela explica-se bem. As pessoas é que não querem ir procurar a verdade. Querem simplesmente ficar com o que estes homens dizem. E então, infelizmente, são enganados. E não há nenhum sangue. O sangue de Jesus não cobre esta cegueira voluntária. Nós aqui conseguimos ver claramente que a terceira pessoa é Jesus Cristo. Ela diz que continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na Terra. Não existe outro. É Jesus Cristo. Existe só um sumo sacerdote e nós somos o templo. Não poderíamos ter dois sumos sacerdotes. Então, continua ela a dizer no Desejar de Todas as Nações: o Salvador falara por intermédio de todos os profetas. O Espírito de Cristo que estava neles indicava que anteriormente
testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, ela está a dizer que o Espírito de Cristo já trabalhava antes dele vir ao mundo com os seus servos e continua a trabalhar hoje. É esta a terceira pessoa. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Quem é que é o Espírito Santo? Quem é que é a terceira pessoa? A terceira pessoa é o Espírito Santo e o Espírito Santo é a terceira pessoa, o qual ambos são Cristo. É Cristo, é o Espírito de Cristo. E ela continua a dizer, Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração e na mente. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito. Então, mais uma vez ela está aqui a confirmar para nós quem é que é essa terceira pessoa. E diz, a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé, em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e a tentação para pecar. Então ela está aqui a dizer, a única defesa contra o mal é Cristo habitar em nós, em desejar todas as nações. E depois ela mais à frente diz, a única pessoa, ou a única pessoa que poderia vencer o pecado é a terceira pessoa da divindade. E ela aqui diz, a única defesa contra o mal é Jesus Cristo habitar em nós. Não está ela aqui a querer dizer quem é que é a terceira pessoa da divindade? É claro que ela diz aqui bem claro quem é a terceira pessoa da divindade. É Cristo habitar em nós. Esta é a terceira pessoa da divindade. E diz já todas as nações. Ao pecado, como eu já disse, ela diz, ao pecado só se poderia resistir e vencer através da poderosa operação da terceira pessoa. E ela diz, a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração. Esta terceira pessoa é Cristo habitar no coração. Então, eu acho que é bastante claro, só quem não quer ver e continuar cego voluntariamente é que não consegue ver isto, é muito claro. Então, ela já todas as nações também diz, foi Gabriel o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João, de já todas as nações. Então, nós vemos que o anjo Gabriel é o que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus. Então, aqui existe a terceira posição imediata, diz irmão White, em já todas as nações. A terceira posição imediata ao Filho de Deus é o anjo Gabriel. Não é o Deus Espírito Santo, que não existe, mas é Gabriel, o anjo Gabriel. E ela diz em 1902 também, entre os habitantes do céu, Satanás, a seguir a Cristo, foi, num certo tempo, o mais honrado de Deus e mais alto em poder e glória. Ela diz, a um certo tempo houve este ser, que era Satanás, que a seguir a Cristo era o mais alto em poder e em glória. Agora obviamente nós vemos que é Gabriel. Gabriel tomou a posição de Satanás. Mas nós vemos aqui uma hierarquia. Porquê é que ela não nos está aqui a falar dessa terceira pessoa, o Deus Espírito Santo? Pois não existe. Pois a terceira pessoa verdadeira é Jesus Cristo, o qual é o único que nos pode ajudar a vencer o pecado, pois ele foi humano. Mas aqui vemos que é claro que a terceira pessoa, neste momento, em hierarquia no céu, é o anjo Gabriel, não é o Espírito Santo. Okay? Ela está aqui a dizer, e antes de Satanás se rebeliar contra Deus, era ele próprio, a terceira pessoa, a seguir a Cristo. Então vamos ver aqui esta passagem que tem controvérsia, que também diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas que acusam a nós que acreditamos que Deus é o Pai e que tem um Filho bendito, que nós não acreditamos que existe um Espírito Santo. Isto é um total absurdo, pois quem diz que não existe o Espírito Santo é completamente... Não lê a Bíblia, não entende a Bíblia, está completamente fora da verdade, eu diria.
nós acreditamos que existe um Espírito, então realmente, e que Ele é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Então não havia aqui muita argumentação, mas eu vou ler só para entendermos. E precisamos perceber que o Espírito Santo é tanto uma pessoa quanto Deus é uma pessoa e anda por estas terras sem ser visto pelos olhos humanos. Que o Senhor Deus é o nosso guardião e ajudante. Então ela aqui está a dizer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Nenhum de nós duvida que o Espírito Santo é uma pessoa e é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, pois é a pessoa do Filho e o Pai é Deus, é a pessoa do Pai. Então é tanto uma pessoa como é outra. Ela não está aqui a dizer nada fora do normal que defenda de facto nenhuma trindade, mas as pessoas querem fazer que assim seja. Mas nós vemos quem é que é este Espírito Santo que é uma pessoa. Ela diz-nos quem é que é. Vamos ver. O agente humano, o instrumento visto, deve pregar a palavra. E o Senhor Jesus, a agência invisível, pelo seu Espírito Santo, é tornar a palavra eficaz e poderosa. Então ela diz aqui quem é que é este agente invisível, que é Jesus, pelo seu Espírito Santo, que faz tornar a palavra eficaz e poderosa. Então, obviamente, ela aqui explica quem é que é o Espírito Santo, quem é que é a pessoa do Espírito Santo. É Jesus Cristo. E ela continua e diz, como poucos percebem que Jesus, invisível, está caminhando ao lado deles. Quem é que é, aqui, quando ela diz que sem ser visto pelos olhos humanos, quem é que ela diz que é esta pessoa, que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como é Deus? É Jesus Cristo. Ela diz que é invisível, está caminhando ao nosso lado. E ela diz que é uma agência invisível, Jesus Cristo. É o Senhor Jesus, a agência invisível pelo seu Espírito Santo. Então, aqui não há dúvidas de que nós não duvidamos que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa do Filho de Deus. E vamos aqui a mais uma afirmação que é difícil para algumas pessoas aceitarem. Diz, o trio celestial. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e é invisível para a visão mortal. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que Ele é a expressa imagem de sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, ela aqui ao princípio está a dizer que o Pai é toda a plenitude da divindade, mas é invisível para os olhos humanos, para os seres humanos, mas que o Filho é toda a plenitude da divindade e que foi manifestada a nós. E depois continua. O Consolador que Cristo prometeu enviar, depois que Ele ascendeu aos céus, é o Espírito em toda a plenitude da divindade, manifestando o poder da graça divina a todos que recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Então, aqui diz que o Espírito diz, o Consolador que Cristo prometeu enviar depois que Ele ascendeu ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Então tem aqui uma certa diferença entre o Pai e o Filho, porque diz que o Pai é toda a plenitude e diz que o Filho é toda a plenitude, mas quanto ao Espírito, diz que o Espírito é enviado em toda a plenitude. É enviado em toda a plenitude. Não diz que o Espírito é toda a plenitude, mas sim que é enviado em toda a plenitude. Mas se pensam que isto são pormenores, continuemos. Ela diz, há 3 pessoas vivas no trio celestial. Em nome desses 3 poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo pela fé viva são batizados, e esses 3 poderes cooperarão com os obedientes sujeitos do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então vamos tentar perceber quem é o trio celestial de acordo com o que ela escreve em outros lados. Será que a irmã White nos diz quem é que Jesus Cristo enviou depois de ele ascender ao céu? Vamos perguntar a ela. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro aqui na terra, ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Desejar todas as nações. Então, no mesmo livro, ela está a dizer quem é que é esse Espírito.
que Cristo disse que iria enviar depois dele ascender. Diz que continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro aqui na terra. Então, o Espírito é Cristo. E diz: possuem eles um só Deus, apenas um Salvador e um só Espírito, o Espírito de Cristo. 1909. Então, ela está a dizer que esse Espírito que Cristo disse nessa afirmação que ele enviaria e que ele enviaria em toda a plenitude da divindade é o Espírito de Cristo. É realmente o próprio Cristo, em Espírito. E diz: antes de sua ascensão, Jesus os levou a Betânia e erguendo... Nós já lemos esta passagem, mas podemos ver que claramente ela diz que o conhecimento da presença do Senhor. Aqui está o Espírito que ele disse, que ele prometeu que iria enviar. Então, não sei, teremos que tirar os outros escritos que a irmã White escreveu para nos focar só nestas passagens que parecem ser difíceis, mas que não vamos perguntar a ela quem é que é esse Espírito que Cristo prometeu enviar em toda a plenitude da divindade. Então, vimos que também diz que o Consolador é Jesus Cristo, Cristo vem como Consolador, Cristo deve ser conhecido como Consolador, o Consolador... Nós já vimos estas passagens todas. Então, qual é que é o problema? Temos que ligar estas passagens ao que ela está ali a falar, que Jesus prometeu enviar este Consolador, este Espírito, em toda a plenitude da divindade, é o próprio Cristo. Então podemos concluir que nesta afirmação da irmã White significa que o Consolador que Cristo enviaria é o Espírito de Cristo, é Ele mesmo, não é ninguém à parte dele. Então eu acho que fica bem claro com o que acabámos de estudar as outras passagens todas juntas. E se continuarmos nessa passagem, diz: há 3 pessoas vivas no trio celestial. Em nome desses 3 poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todos nós acreditamos que existem 3 poderes. Todas as pessoas que acreditam que existe um Deus verdadeiro e que tem um Filho bendito, todos nós acreditamos que existem 3 poderes. Que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo. O nosso problema, de fato, é nós sabermos definir essa terceira pessoa que é chamada de Deus Espírito Santo, saber defini-lo exatamente quem ele é e não tirá-lo fora do Pai e do Filho. E nós vemos quem é que a irmã White diz que é este trio. Nós já vimos esta passagem de há bocado. Ela diz: possuem eles um só Deus e apenas um Salvador, um só Espírito. Depois diz que é o Espírito de Cristo. Então aqui está o trio verdadeiro, o qual ela falou em 1905. É claro que ela diz que existe Deus, existe o Salvador, que é Jesus Cristo, e um só Espírito, que é o Espírito Santo, o qual é o Espírito de Cristo. Então, aqui, esta passagem, ela consegue abranger essas afirmações, os 3 poderes do alto, os eternos dignitários celestiais e tudo isso. Porque nós vemos aqui quem é que realmente é os três poderes do céu ou o trio celestial. Vemos claramente que ela diz que é o Pai, o Filho e o Espírito de Cristo. Então vamos ver aqui mais uma afirmação que ela diz, o qual ela diz que é original, não emprestada, não derivada, e que se encontra em já todas as nações e diz: em Cristo há a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. Se lermos aqui esta passagem da irmã White, diz: nele estava a vida e era a vida e a luz dos homens. Não é a vida física aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade do Pai. A palavra que estava com Deus e que era Deus teve essa vida. A vida física é algo que cada indivíduo recebe. Não é eterna ou imortal, porque Deus, o doador da vida, leva-a novamente. O homem não tem controle sobre sua vida, mas a vida de Cristo não foi garantida. Então, o que a irmã aqui nós vemos que a vida eterna, a imortalidade. Ela diz que
algo que é exclusivamente propriedade de Deus. E nós sabemos que ela está a falar do Pai. E ela está a dizer que a vida física é diferente. A vida do homem, Deus volta a tê-la. Mas com Jesus Cristo, realmente, nós sabemos que essa vida foi-lhe dada. Por exemplo, em João 5:26, nós sabemos que essa vida foi dada a ele pelo Pai. E nós vemos aqui, continua a dizer, ninguém pode tirar essa vida dele. Ele diz, deixo-a por mim mesmo, João 10:18. Disse ele, nele estava a vida original, não emprestada, não derivada. Esta vida não é inerente ao homem, ele só pode possuí-la através de Cristo. Ele a pode ganhar, é dada como um presente gratuito se acreditar em Cristo como seu Salvador pessoal. Esta é a vida eterna, para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Esta é a fonte aberta da vida para todo o mundo. Então, aqui nós estamos a ver que esta vida pode ser dada a quem? Pode ser dada a nós. E se pode ser dada a nós, ela também certamente foi dada ao Filho de Deus. Então, nós sabemos que é isto mesmo que aconteceu. Pois aqui a irmã White, ela diz que é dada como um presente gratuito, se acreditar em Cristo. Se nós acreditarmos em Cristo, é-nos dada esta vida original, não emprestada, não derivada. Esta vida pode ser dada ao homem, também foi dada a Cristo. Como eu já disse em João 5:26, foi isto mesmo que aconteceu. Então não há problema aqui nenhum. Isto é um tipo de vida única que é de facto a vida do Pai. E nós vemos que ela diz, todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim nas cortes celestiais, em seu ministério, por todos os seres criados através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Nós já vimos isto. A grande fonte de tudo, o caráter do grande doador. É esta vida de fato que Jesus recebeu. Ela não é uma vida emprestada, não é derivada. Porquê? Porque esta é a qualidade de vida, é a vida do Pai. Não é porque Jesus sempre teve ela em si, este tipo de vida nele mesmo, sempre. Quando ela afirma acerca desta vida, é acerca do tipo de vida que o Pai tem. É o tipo de vida que o Pai tem e o tipo de vida que o Pai dá. Dá tanto ao seu Filho, como ela acabámos de ver na passagem anterior, também é dada como um presente gratuito a todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então, não há aqui nada de trinitário, quer dizer, é algo que é um pouco absurdo pensar que porque pensam que Jesus, por ele próprio tem a vida. Não, aqui nós sabemos que a vida foi-lhe dada. Tudo foi dado a Jesus Cristo, inclusive a vida. E temos outra passagem que diz pré-existente, autoexistente. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, autoexistente. Ao falar da sua pré-existência, Cristo carrega a mente de volta através das eras sem data. Ele nos assegura que nunca houve um momento em que ele não estava em comunhão estreita com o Deus eterno. Então vamos aqui tentar ver o contexto, onde é que ela diz que, porque é que ela diz que que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o pré-existente. Vamos ver aqui no contexto do que ela está aqui a escrever. Diz, você é maior que nosso pai Abraão, que está morto, e os profetas que estão mortos. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão. Em verdade, eu vos digo. Jesus respondeu, antes que Abraão fosse, eu sou. Pois ela então diz, Cristo, o Filho de Deus, pré-existente, autoexistente, a mensagem que ele deu a Moisés para dar aos filhos de Israel foi, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a você. O profeta Miqueias escreveu sobre ele, mas tu, Belém Efratá, és pequena entre as milhares de Judá, e de ti me virá a mim quem será governador em Israel, cujas origens foram antigas desde os tempos da eternidade. Então aqui nós vemos que o contexto, ela está a falar aqui que Jesus está a falar com os fariseus e eles estão a dizer que você ainda não tem 50 anos, já viu Abraão, então ela diz que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus pré-existente, autoexistente. Então,
ela está aqui claramente a dizer num contexto humano, que antes de haver qualquer coisa criada, Jesus já existia. Nós vemos que ele existia como, isto de facto é algo que defende a nossa posição e não a posição trinitária, porque ela diz Cristo é o Filho de Deus pré-existente, autoexistente. Então, isto foi antes da criação, ele já era o Filho de Deus, já era pré-existente à criação. Ele era autoexistente. Ele autoexiste porque ele tem isto do Pai. Obviamente, isto foi-lhe dado do Pai. Então, não é nada demais, não é algo que se possa aplicar a dizer que ele é coeterno com Deus. E nós vemos que depois ela aplica Miqueias 5:2, o qual diz claramente que Jesus teve origens. Mas de ti, Judá, em Belém, Efratá, das milhares de Judá, mas de ti virá a mim o que governará a Israel, cujas as origens foram antigas, desde os dias da eternidade. Quer dizer que a palavra em hebraico, cujas origens, cuja descendência é dos dias da eternidade. Há uma descendência. Para haver uma descendência tem que haver um ponto de partida. Então aqui nós vemos que ela está a aplicar isto como pré-existente, em primeiro lugar, à criação. Ele é pré-existente, sim, à criação. E autoexistente, nós já vimos isto. A vida que Deus, não derivada, é a vida de Deus. Por isso é que ele é autoexistente e essa vida foi-lhe dada. E ele diz que ele é pré-existente, o Filho de Deus. Ele é pré-existente como o Filho de Deus. Então, isso de facto, nós vemos que antes dele vir à Terra, ele já era o Filho de Deus. E nós vemos que diz aqui, por meio de Salomão, Cristo declarou, o Senhor me possuiu desde o princípio. Ele declara. Então, nós vemos outra vez que ele é pré-existente, obviamente, antes da criação. Claro que Provérbios 8 diz-nos que ele foi gerado do Pai, por isso é que ele é pré-existente, ele já existia antes da criação, mas nós defendemos isto claramente. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, autoexistente. Ao falar de sua pré-existência, Cristo carrega na mente, volta através das eras sem data. Ele nos assegura que nunca houve um momento em que ele não estava em comunhão estreita com o Deus eterno. Então nós podemos ver, aqui agora eu estou a tentar tocar no ponto que diz que nunca houve um momento em que ele não estava em comunhão estreita com o Deus eterno. Então as pessoas pensam que, quer dizer, desde sempre que eles estiveram sempre juntos. Mas temos aqui outra passagem que diz, Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera à destra do Pai. Então, aqui vemos que antes que os anjos fossem criados, Cristo era o Filho de Deus. Então, realmente, Cristo é o Filho de Deus e ele é pré-existente à criação como Filho de Deus, literal. Então, isto é anti-trindade, outra vez. E depois vemos que sempre estivera à destra do Pai. Isto pode ser explicado sem necessidade de nós concluirmos que ele foi coeterno desde sempre com o Pai. Por exemplo, se nós pensarmos em Adão e Eva, desde o momento em que Eva saiu da costela de Adão e foi gerada, foi formada através daquela costela, ela sempre, a partir dali, sempre esteve em próxima comunhão com o seu marido. E isso não quer dizer que ela, do momento em que Adão foi criado, desse momento Eva também existiu. Isso não quer dizer que Jesus, por estar sempre em comunhão com o Pai, não quer dizer que ele existiu sempre. Porque pode-se aplicar o mesmo pensamento pensando que desde o momento em que ele foi gerado do Pai, que ele saiu do Pai, sim, a partir daí ele nunca houve um momento em que ele não estava em comunhão estreita com o Pai. Podemos aplicar o mesmo pensamento e não precisamos de acreditar na Trindade por isso. Ok? E depois existe esta passagem que diz, Cristo e o Espírito intercedem. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue
derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito, as cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Então aqui nós vemos que parece que a irmã White está a ir contra a Bíblia, pois aqui ela está a dizer que existem dois seres que intercedem por nós. São dois mediadores, o qual é contrário à Bíblia, pois a Bíblia diz em Timóteo que existe só um Deus e um só mediador entre o homem e Deus. Então, certamente, ela não está a falar isto. Vamos ver o que é que ela diz, claramente. Ela diz: o intelecto criado mais poderoso não pode compreender Deus. As palavras da língua mais eloquentes não o descrevem. Os homens têm apenas um advogado, um intercessor, que é capaz de perdoar a transgressão. Quem é que é aqui que a irmã está a falar? A irmã White está a falar que é o nosso advogado e o nosso intercessor. Claramente é Cristo. Então ela não está a falar algo contra a Bíblia, mas realmente ela está a falar que esse Espírito Santo, o qual intercede aqui por nós, ele é o Espírito de Cristo. Cristo está em corpo no lugar santíssimo e é o seu Espírito que intercede. Nós já vimos passagens hoje aqui que dizem claramente que é o Espírito que intercede enquanto ele está no lugar santíssimo. Então diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Conquanto o serviço houvesse de ser transferido do templo terrestre ao celestial, embora o santuário e nosso sumo sacerdote fossem invisíveis aos olhos humanos, todavia os discípulos não sofreriam com isso nenhum detrimento. Não experimentariam nenhuma falha em sua comunhão, nem enfraquecimento de poder devido à ausência do Salvador. Enquanto Cristo, ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Ausente seus olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que deu ao partir: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então, mais uma vez, este texto diz-nos quem é que é o Espírito que intercede. Eu acho que fica claro quando a gente não ficamos só focados num texto e vamos ao resto dos textos. Vamos ver o que é que ela escreveu. Como a Bíblia diz, um pouco aqui, um pouco ali. Não vamos só focar-nos numa parte. Então, eu penso que foi um trabalho bem conseguido. Aqui, tentar mostrar aqui estes versos difíceis, tentar mostrar que a irmã White não mudou de posição antes nem depois. Quer dizer, ela mantinha a posição, como os teólogos disseram que ela era anti-trindade antes do livro de Já Todas as Nações. E vemos que depois também vimos várias evidências, várias passagens no quais ela continua a dizer o mesmo. E vimos que as passagens difíceis, depois de nós vermos as outras passagens nos outros escritos dela, nós vemos que realmente não se tornam assim tão difíceis, porque ela explica em outras partes quem é a terceira pessoa, quem é esse intercessor que está na terra, que é o Espírito de Cristo. O trio celestial, ela diz que temos um Deus, um Salvador e um só Espírito, que é o Espírito de Cristo. Então, se nós procurarmos nos outros escritos o que ela escreveu, nós conseguimos ter resposta para estas aparentes dificuldades. Temos que continuar a estudar e temos que continuar a pedir a Deus pelo seu Espírito para nos guiar nestas passagens difíceis. Mas eu aconselho a você que continue a estudar, que continue a procurar, pois o mundo inteiro está enganado. E Deus não quer que você seja enganado, seja enganada. Então, o melhor é continuarmos a estudar e mantermos bem fortes nesta rocha. Eu tenho pesquisado bastante sobre este assunto e sei que é a verdade absoluta, o qual é uma corrente de verdades, e este é um dos elos mais importantes nesta corrente. E tudo se liga como um puzzle muito maravilhoso que nós vemos na Palavra de Deus e conseguimos pegar em todas as peças e unir. E, de facto, a questão da divindade é um dos pontos mais importantes. Então, eu
Eu espero que tenham gostado, que continuem a observar estes estudos, que possam ir aprendendo enquanto eu vou aprendendo e que seja tudo para a honra e glória do nosso bom Deus e de seu Filho precioso. Fazer uma rápida oração para me despedir de vocês e até à próxima. Ó Santo Deus, queremos te dar graças por este estudo, por estas palavras, pois tu tens-me inspirado, Pai, tens-me conduzido. Eu quero que tu abençoes também todos os teus filhos e todas as tuas filhas que estão a ver isto, Pai. Se necessário for, que possam rever e voltar a rever não só este estudo, mas os outros, porque é muita informação e às vezes não entra toda da primeira vez. Que possamos continuar a estudar e a aprender de Ti, ó Santo Deus, que possas enviar o Teu Santo Espírito para iluminar, Pai, as nossas mentes, para que nós possamos conhecer-te a Ti verdadeiramente, Pai, e a Teu Filho bendito, e essa é a vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, no precioso nome e nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.